Vamos lá, Michele, nesse caso aí, pode contar a história pra gente. Tá, nós temos uma escritura de compra e venda em que o casal, os vendedores, eles foram casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Hoje, aliás, desde a data da sentença, eles pleitearam ali a mudança do regime de bens, e só que não há pacto antinupcial, Era comunhão parcial, agora comunhão universal, que depende do pacto antinupcial, e não existe esse pacto antinupcial. O que a gente faz? Coloca lá que foi por meio da sentença, que foi convencionado o pacto, por meio da petição inicial, ou o que faremos? Bom, isso aí são as besteiras que o legislador comete. Ele muda uma coisa, mas ele não previu. Quer dizer, o Código Civil ele diz o seguinte, que não havendo pacto ou esse sendo nulo, prevalecerá o regime da comunhão parcial de bens. Então, o que acontece? Aí, o Código previu a possibilidade de mudar o regime de bens, mas esqueceram, eles se esqueceram de que deveriam ter previsto um pacto pós-nupcial quando há mudança. Porque se houver uma discussão numa situação dessa, e aí, como é que será resolvida a situação? Porque os bens foram adquiridos antes da mudança, vai prevalecer, o que o judiciário entenderá? Vai prevalecer o pacto, ou aliás, o regime, só depois da mudança ele vai ser, ou anterior à mudança. Então, deveria ter sido, o legislador tinha que ter previsto, se houver alteração de regime, deveria ser lavrado um pacto pós-nupcial e registrado lá no registro no livro 3, conforme é o pacto antinupcial, para poder ter eficácia contra terceiros, porque dessa forma que ficou vago. Mas nesse caso concreto, vamos lá, regime comunhão parcial, agora virou comunhão universal de bens. Você sabe se esse bem era patrimônio privado ou comum do casal? Nesse caso específico, ele está como um bem particular. Ele foi adquirido antes da constância da sociedade, embora tenha constado na sentença que ele era patrimônio comum, mas não é. Até a data da sentença, ele era patrimônio particular. Olha para vocês verem a implicação disso aqui. Imaginamos que tenha um herdeiro nessa situação. E nesse caso concreto, o bem era patrimônio privado de um cônjuge. Certo? Ele era patrimônio privado de um dos cônjuges. E agora ele passará a ser patrimônio comum do casal. Então, ou seja, se essa pessoa tem vários filhos, o cônjuge seria herdeiro nesse bem que é patrimônio privado no caso da separação da comunhão parcial de bens. Se ele tivesse 3 filhos, o cônjuge levaria 1/4 desse bem. Agora, se ele tiver 3 filhos, o cônjuge vai levar metade desse bem, porque agora ele tem direito à meação, ele não é herdeiro, mas ele é meeiro. Então eu gosto de exagerar. Imaginemos que a gente tem um patrimônio de 100 milhões de reais e crie-se uma situação dessa. Se eu fosse herdeiro, eu ia discutir até a morte isso daí. Entendeu? Eu ia ingressar, não, porque não foi estabelecido impacto, como é que seria a situação desses bens. Então, a mudança de regime, eu ia esposar a tese que ela só deveria valer dali para frente e não dali para trás. Certo? Mas é uma discussão bacana, isso aí dá uma discussão bacana, entende? Mas tudo por quê? Falha do legislador, na minha opinião, tá, gente? Tudo que eu falo aqui, que não tem expressamente na lei, mas se a gente fosse analisar a lei friamente, o que diz a lei? Não havendo pacto, prevalece o regime da comunhão parcial, ou seja, se houver uma discussão sobre esse bem aqui, se o juiz seguir a lei estritamente, o que ele tem que entender? Prevalece o regime da comunhão parcial. Então esse bem aqui seria patrimônio privado do casal e não patrimônio comum, porque não há pacto. Então, para você que é advogado, essas coisas eu gosto de falar assim, se eu fosse advogado e eu tivesse que assessorar um casal numa alteração de regime, o que você tem que fazer? Entende? Você tem que peticionar em juízo
para que ele, né, determine que, após a alteração de regime, o casal procure um tabelionato de notas e lavre um pacto pós-nupcial para estabelecer as regras, entendeu? Que serão seguidas a partir da alteração do regime. Como é que ficará a situação patrimonial daquele casal a partir da alteração do regime, correto? Então, se você é um bom advogado, você deve ter essa cautela, senão você vai criar um problema, poderá criar um problema para o seu cliente no futuro, né? E eu pedi ao juiz autorização para lavrar o pacto antinupcial. Por quê? Porque, de acordo com a Lei 8935, é competência exclusiva do tabelião lavrar escrituras públicas. E como o pacto exige escritura pública, o juiz não tem competência para poder determinar, ainda que você peticione, né, nos autos do processo, estabelecendo como é que será a regra, o juiz não tem competência. Eu estou dizendo aqui competência, não é fé pública, porque eu sei que tem decisões do STJ falando, mas se o tabelião tem fé pública, o juiz não terá? Terá, não estou duvidando, não estou questionando a fé pública do juiz, estou questionando a competência, porque nós temos uma norma no país que está em vigor, que é a Lei 8935, e lá diz que é a competência privativa do tabelião lavrar a escritura pública. E como o pacto antinupcial é uma escritura pública, exige escritura pública, deveria ser lavrado por tabelião. Aí você me diz, mas não é um pacto antinupcial, é um pacto pós-nupcial, mas tem a mesma eficácia do antinupcial. E como não tem, né, não existe na norma, se o antinupcial prescinde da escritura pública, o pós-nupcial também deve ser da mesma forma, né, no meu entendimento. Para haver aí a questão de coerência, né, jurídica, tem que haver, o direito tem que ter uma coerência, correto? Então, mas aí eu falei tanto que eu esqueci a questão. A questão é se a gente poderia fazer, eles estão alienando o bem. Vocês estão vendendo o bem e querem, e como é que a gente vai descrever a qualificação das partes, né? Tá. Porque eu preciso apresentar o pacto antinupcial na escritura pública. Bom, a gente vai contar a historinha, a gente faz muito isso aqui, contar a historinha, que eles alteraram lá, mas não há pacto antinupcial, o regime foi alterado depois do casamento, né? E não há pacto antinupcial. Agora, com relação a eles alienarem ou não, quer dizer, tem outra questão. Ela vai comparecer como vendedora, ela vai comparecer como anuente. Eu sou da opinião, vou fazer um vídeo depois, que em qualquer caso deveria ser anuente, né? E tal. Mas, nesse caso específico aqui, eu a colocaria como anuente, porque esse bem, né, não tem pacto pós-nupcial e tal, mas muito provavelmente o registrador vai devolver, eu vou ter que retificar, vou ter que colocá-la como alienante, né? Mas eu vou tentar, eu vou fazer como anuente, mas provavelmente a escritura será devolvida e eu terei que colocar lá como vendedora ela e ele, certo? Mas isso aí é uma questão, porque eu que sou chato com essas coisas mesmo, né? Eu já devia fazer logo como um alienante para não ter problema, entende? Mas, e a gente vai informar na escritura, obviamente, que a alteração de regime, não há pacto, porque o regime foi alterado posteriormente por decisão, né, judicial, ok? Isso, na minha opinião, é um problema, entende? Isso é um problema, mas a gente tem que conviver com isso e tentar criar alternativas para facilitar a vida das partes, dos usuários do nosso serviço.